Beleza, galera? Bem-vindo a mais uma aula do nosso canal. Eu espero que essa aula de hoje seja muito útil para você. Bom, como eu já adianto aí no primeiro quadro da nossa aula, nós hoje vamos focar em exercícios envolvendo o tema movimento uniformemente variado. Eu espero que isso ajude você a fixar bem as bases desse conteúdo. Beleza? Vamos lá! Questão número 1, galera. Uma partícula saiu da posição 20 metros de um experimento com velocidade inicial igual a 10 metros por segundo. Sabendo que essa partícula desenvolveu uma aceleração de 8 metros por segundo ao quadrado, determine, na letra A função horária das posições e na letra B, a posição após 2 segundos. Beleza. Para a gente começar a resolver a questão, vamos iniciar então com essa letra A, que pede para você determinar a função horária das posições. Vamos traduzir isso bem. Toda vez que você precisa escrever a função horária das posições, ou determinar a função horária das posições, não importa, tá? A ideia é a mesma. Sempre que você precisar fazer isso, significa que você vai pegar essa equação que já está aparecendo aí para você, que é conhecida como a função horária das posições para o movimento uniformemente variado, e vai adaptar essa equação para o problema. Para isso, você vai substituir o valor da posição inicial, o valor da velocidade inicial e o valor da aceleração. Em seguida, basta você fazer os cálculos e finalizar essa equação. Tranquilo? Vamos lá. Para começar, no lugar de SI, que representa a posição inicial, está aí marcado com a setinha, você vai colocar o valor dessa posição inicial. Se você olhar a primeira linha do nosso texto, a questão diz: a partícula saiu da posição 20 metros. Isso significa que 20 metros é a nossa posição inicial. Em seguida, você vai substituir o valor da velocidade inicial, que é esse símbolo aí, ó, VI, velocidade inicial. Olhando mais uma vez para o texto, a questão diz: olha, essa partícula ela apresenta uma velocidade inicial igual a 10 metros por segundo. Então você vai tirar o símbolo, que é o VI, vai colocar o 10 no lugar e vai repetir a letra T, que está representando o tempo nessa equação. Vai ficar aí, ó, 10 vezes T. E por último, você vai substituir o valor da aceleração, que é essa letrinha A que está aparecendo aí, tá bom? No lugar da aceleração, você vai responder, perdão, no lugar do símbolo, que é esse Azinho, você vai substituir o valor que foi fornecido na questão. Bem na última linha diz assim, ó, essa partícula desenvolveu uma aceleração igual a 8 metros por segundo ao quadrado. Então, no lugar do Azinho, meus amigos, você vai colocar o 8. E o restante, você vai apenas repetir nesse primeiro momento. Então, repara que no lugar da letra A, eu coloquei o número 8, e eu repeti o tempo elevado ao quadrado e repeti o denominador aí, que é o número 2, tá bom? Em seguida, o que você vai fazer? Você tem que efetuar essa continha que está aí. Você vai simplificar essa fração. Ou seja, vai fazer a conta 8 dividido por 2. Tá bom? Fazendo isso, você repete o 20, você repete o 10 vezes t e coloca o resultado da continha. 8 dividido por 2, 4. E o tempo elevado ao quadrado você apenas repete. Essa daí, galera, é a solução da letra A, que significa você determinar ou montar ou escrever a função horária das posições. Beleza? Na letra B, nós vamos usar essa equação que nós acabamos de montar na letra A para poder determinar uma grandeza. No caso, a questão pede: determine a posição dessa partícula após 2 segundos de movimento. Então o que você tem que fazer? Tem que pegar a equação que você montou na letra A e no lugar da letra T, que está representando o tempo, substituir o valor que foi fornecido na questão. No caso aí, 2 segundos.
Então observa bem, ó, eu vou voltar aqui um pouquinho para você entender melhor. No lugar da letra T, que representa o tempo, tá bom? Segue aí a setinha, ó. Eu coloquei o valor, que é o número 2. Em seguida, eu vou fazer só os cálculos, tá bom? Eu vou repetir o 20, tá bom? Vou fazer aí 10 vezes 2 na sequência, que vai dar 20. Depois, nessa última parte aí da nossa expressão, eu tenho que fazer a potência primeiro, ou seja, eu vou fazer o 2 elevado ao quadrado, que vai me dar 4, beleza? Vou repetir o 4 que estava na frente aí, por isso que está 4 vezes 4. E no final, vou efetuar os cálculos. 16, né? 4 vezes 4, 16. E você soma todo mundo. 20 mais 20 mais 16, 56 metros é a nossa posição final. Beleza, galera? Se por acaso você não entendeu esse assunto, não se esqueça, tá bom? Você coloca se tiver com alguma dúvida, vai no próprio vídeo, coloca um comentário, professor, não entendi, não percebi esse passo aqui, não enxerguei essa parte aqui direito. Pelo próprio canal eu vou tentar responder você, porque a sua dúvida pode ser a dúvida de outras pessoas também, tá bom? Lembrando que, se você não assistiu o nosso vídeo anterior, ou seja, se você não sabe nada sobre o movimento uniformemente variado, eu vou deixar aí na descrição do vídeo e no final do vídeo também um link para você assistir a aula anterior, tá bom? Já que essa aí é a sequência de uma aula anterior. Tranquilo? Vamos lá. Questão número 2. A questão número 2, galera, é uma questão que está pedindo para a gente aí. Perdão, vamos ler a questão que fica mais fácil assim para entender, para explicar melhor. O movimento de uma partícula obedece à seguinte função horária. S igual a 10 mais 15 vezes T mais 3 vezes T elevado ao quadrado. Entre parênteses está a sigla aí, ó, SI. SI representa Sistema Internacional de Unidades, tá bom? O que isso significa? Significa que a posição está medida em metros, que a velocidade está medida em metros por segundo, que a aceleração está medida em metros por segundo ao quadrado e que o tempo está em segundos. Beleza? Continuando então. Essa questão é uma questão muito simples. As 3 primeiras letras a serem respondidas, basicamente não tem conta nenhuma para ser feita, tá? Você resolve isso com uma simples observação de equações. Bom, para isso você vai precisar da equação, que é a equação onde só tem os números, onde só tem as letras, né, que é a equação geral, a função horária das posições, S igual a SI, mais VI vezes T, mais A vezes T ao quadrado dividido por 2. E você vai comparar essa equação com a equação que foi fornecida para você na questão, que eu acabei de demonstrar aí, tá bom? S igual a 10 mais 15 vezes T mais 3 vezes T elevado ao quadrado. Então, para você responder qual é a posição inicial, qual é a velocidade inicial e a letra C responder qual é a aceleração, basta você comparar essas duas equações, tá bom? E perceber o que cada um desses números aí estão representando. Para isso, ó, você compara aí, ó, que no lugar do SI, que está a posição inicial, está o número que é a posição inicial, né, representa a posição inicial, está o número 10. Então isso significa que a posição inicial vale 10 metros. Beleza? Letra B. Para a velocidade inicial, quem está no lugar do VI? Você já deve ter percebido aí pela questão que quem está no lugar do símbolo VI é o número 15. Tá? Então, você tira aí por conclusão que a letra B, a velocidade inicial, é igual a 15 metros por segundo. E por último, que já estava aí marcado em azul, né, já tinha uma colinha aí, né, para você. Quando você vai comparar a aceleração, você tem que tomar muito cuidado. Porque as pessoas, quando olham para a equação purinha lá, olha ali o número 3, acha, opa, a aceleração vale 3, mas não é. Se você olhar a fórmula antes de começar, antes de substituir os valores, você tem a expressão A dividido por 2.
Então você tem que imaginar assim, ó, qual é o número de aceleração que eu substituo nessa equação, divido por 2 e nesse caso aí vai me dar 3. Pô, um número que dividido por 2 vai dar 3, só pode ser quem? 6. Logo a aceleração vai valer 6 metros por segundo ao quadrado. Essa é uma forma de você pensar só de cabeça, sem ter que fazer conta no papel. Você pensa qual é o número que eu substituo no lugar do Azinho, divido por 2 e o resultado dele é 3. Opa, é 6. Show de bola. Se você não consegue pensar assim ainda, você faz o seguinte, compara essas duas expressões. Você vai pegar A sobre 2 e vai comparar com o número 3, ou seja, vai fazer A dividido por 2 igual a 3. Esse 2 aí que está dividindo, você vai passar ele para o lado direito. Ao passar ele para o lado direito, ele vai multiplicando. Ele estava dividindo a letra A, passou para o lado direito, multiplicando. Aí você faz a continha no final. 3 vezes 2, a nossa aceleração, como já havia dito antes, vale 6 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Letra D. A letra D é uma questão que já envolve a equação da velocidade. Sempre que numa questão for pedido para você, olha, determine a equação da velocidade, escreva a equação da velocidade, ou não fale nada disso, mas você sabe que envolve a equação da velocidade e você precisa escrever essa equação, precisa montar essa equação para solucionar o problema, significa que você vai pegar essa fórmula que está aparecendo aí, tá bom? V, velocidade final, igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo, e vai substituir nela dois valores, que são os valores da velocidade inicial e o valor da aceleração. Então repara que no lugar do VI eu coloquei o 15 e no lugar do Azinho eu coloquei o 6, que foi o valor que eu determinei na letra C, tá bom? E a letra T do tempo eu apenas repeti. Ponto. A letra D está respondida. Eu escrevi, eu montei a equação da velocidade. E por último, eu vou determinar essa velocidade após 3 segundos. Então significa que eu tenho que pegar a equação que eu montei na letra D e no lugar da letra T, que representa o tempo, eu vou substituir o valor que foi fornecido na questão, que no caso é o número 3. Fazendo isso, você efetua os cálculos, repete o 15, mais 6 vezes 3, 18, 15 com 18, 33 metros por segundo. Beleza? Se tiver com dúvida, não esqueça de fazer o comentário, valeu? Vamos continuar então. Questão número 3. A questão número 3 é uma questão muito interessante, que é uma questão que envolve a equação de Torricelli, que é essa equação que eu já estou mostrando para você aí. A velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a distância. Bom, na verdade, você viu comigo no vídeo anterior, que fala sobre a teoria do movimento uniformemente variado, que não é só mais, pode ser mais ou menos 2 vezes a aceleração vezes a distância. Você vai usar o mais ou menos dependendo do exercício. Tá? Eu vou explicar por que eu usei o mais nessa aí. Mas primeiro, vamos ler a questão número 3. Um automóvel move-se com velocidade inicial igual a 10 metros por segundo e aceleração constante igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Determine a sua velocidade após percorrer uma distância igual a 80 metros. Então vamos lá. Repara que a questão está dizendo o seguinte, olha, essa aceleração é constante igual a 5 metros por segundo. E está dizendo, essa aceleração é positiva. Em nenhum momento a questão está dizendo que o carro está freando ou algo desse tipo. Está dando a entender que a velocidade desse cara está diminuindo. Tá bom? Por isso que você vai usar o sinalzinho de mais ali no meio da nossa fórmula. Beleza? Em seguida, basta você substituir as equações. Tranquilo? Substituir os valores na equação. Como eu quero determinar a velocidade após os 80 metros,
significa que eu quero descobrir a velocidade final, tá bom? Então vamos lá. A velocidade final você vai repetir. Então por isso está aí, ó, velocidade final ao quadrado igual. A questão diz que a velocidade inicial valia 10, por isso que no lugar do VI eu botei o 10 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, que vale 5, vezes a distância, que vale 80. Beleza? Você vai efetuar os cálculos agora. 10 ao quadrado vale 100, e 2 vezes 5 vale 10, 10 vezes 80, aparece os 800 que já está aparecendo aí para você no nosso quadro, né? Resulta nos 800 que já está aparecendo aí no nosso quadro. 100 mais 800, 900. Agora, observa que eu tenho v ao quadrado igual a 900. Então, esse 2, que é o expoente aí, eu tenho que passar para o outro lado. Ele vai virar, então, uma raiz quadrada de 900. E o resultado é 30. Então, a velocidade final é de 30 metros por segundo. Esse é o gabarito da nossa questão. Tranquilo, galera? Vamos para mais uma questão, antes de eu deixar aí alguns exercícios para vocês fazerem, tá bom? Para praticar. Questão número 4. A questão número 4 também é uma questão que envolve a equação de Torricelli. Já está aí aparecendo para você. Só que agora eu vou fazer outros cálculos. Em um experimento, a velocidade inicial de uma partícula é igual a 20 metros por segundo. Sabendo que ela freia uniformemente a uma razão de 5 metros por segundo ao quadrado, calcule a distância percorrida por essa partícula até parar. Beleza, vamos traduzir. Gustavo, como é que eu sei que essa questão envolve o movimento uniformemente variável? Se você observar na questão 1, 2 e 3, aparece explicitamente para você, expressamente para você, a expressão aceleração constante. Então já está na cara. Se o cara se move com uma aceleração constante, significa que esse movimento é um movimento uniformemente variado. Você não tem o que fazer mais. Agora, nessa questão, você pode ficar com dúvida. Pô, será que é movimento uniforme? Será que é uniformemente variado? Mas aí, repara que a questão diz, olha, esse cara está freando. Se está freando, significa que a velocidade dele está diminuindo. Então você já sabe que a velocidade está diminuindo, está mudando. Só que quando ele afirma que ele está freando uniformemente, significa que essa velocidade está mudando, mas está mudando seguindo um padrão. E esse padrão é justamente o valor da aceleração, que aparece o seguinte, ó, a uma razão de 5 metros por segundo ao quadrado. Tranquilo? Então você já sabe que a questão envolve um movimento uniformemente variado. Bom, como a questão ela é uma questão que diz que o objeto está freando, você já sabe que vai ter que usar esse sinalzinho de menos aí na nossa equação. Por isso que está menos 2 vezes A vezes D, porque significa que a velocidade do cara está diminuindo e a nossa aceleração é uma aceleração negativa, portanto. Tá? Então vamos lá. Primeira coisa que você tem que saber, essa questão pede, calcule a distância. Então eu quero saber qual é o resultado dessa letrinha D que aparece ao final da equação. Outra coisa, ele diz, VI, que é a velocidade inicial, vale 20. Mas o cara freia até parar. Se ele freia até parar, significa que... Desculpa. Se ele freia até parar, significa que a velocidade final desse cara vale 0. Então, ó, no lugar da letra V, vai entrar o 0. Por isso está aí, ó, 0 ao quadrado, porque ele parou. A velocidade inicial dele vale 20. Então, no lugar do VI ficou 20, ó, 20 ao quadrado. O sinalzinho de menos, porque eu estou freando, ou seja, a minha aceleração minha velocidade está diminuindo. É o caso de uma desaceleração. 2 vezes o valor da aceleração, que é 5, vezes o Dzinho, que é o que eu quero descobrir. Vamos aos cálculos. 0 ao quadrado é o próprio 0. 20 ao quadrado, 20 vezes 20, 400. E ali por último, menos 2 vezes 5 vai me dar menos 10. E a letra D, que é o que eu quero descobrir, eu vou repetir. Você chegou nessa linha aí, que é uma equaçãozinha de primeiro grau, simples.
que você resolve letra de um lado, número do outro. Então, o valor, a expressão trecho, né, o elemento menos 10 que está do lado direito, eu vou passar ele para o lado esquerdo e ele vai positivo, mais 10. Vou repetir o sinal de igual e eu vou deixar o 400 do lado direito. Então repara que a única coisa que eu fiz foi pegar a parcela menos 10 que estava do lado direito, passar para o lado esquerdo, estava negativo, passou para o lado esquerdo positivo. Como eu quero descobrir o valor da distância, essa letra D eu tenho que deixar sozinha do lado esquerdo. Tá? Eu vou pegar o 10 que está multiplicando e vou passar para o outro lado dividindo. Vai ficar então 400 dividido por 10. Tranquilo? Que vai me resultar aí numa distância de 40 metros. Tranquilo? Então, galera, significa que após os 80 metros, após do início do experimento até frear totalmente, esse veículo, né, essa partícula percorreu uma distância de 40 metros. Tranquilo? Bom, agora eu vou deixar para você uma lista de exercícios, tá bom? Para você treinar, tente fazer, pense com calma. Essas questões envolvem rigorosamente os exemplos que eu tratei agora. Eu botei algumas palavras um pouquinho diferentes para poder você pensar, mas é o mesmo tipo de solução, tá bom? É para você treinar mesmo. Olha o que eu fiz e tenta fazer em seguida. É assim que você vai treinando as questões e é assim que você treina para as provas da escola, para as provas do vestibular. Exercício. Valeu? Fiquei muito feliz com a sua presença na nossa aula hoje e até a nossa próxima aula. Aquele abraço para você. Valeu, galera? Tudo de bom.